No ar, Rafa? Tá no vivo. Agora foi. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos no ar aqui no mais um Hangout épico. Hoje promete ser um Hangout muito animado, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de dedicação. Estamos aqui com o meu querido Danilo Gentili. Boa noite, Danilo. Tudo chegou direito aí em casa? Tudo bem, tá tudo em ordem, Lobão, tudo em ordem, muito amor, conforme você disse, né? Porque eu acho o seguinte, né? A gente tem que deixar bem claro isso para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós estamos cheios de amor no coração, ternura, carinho, boa vontade. Não é do nosso feitio, nem do nossa índole ser o contrário, né, Danilo? São pessoas legais, a gente é bem engraçado, amoroso, somos criativos e gente fina. Então a gente vai começar com esse é o nosso arcabouço do nosso Hangout. Muito amor no coração. E vamos nessa. Vamos embora. É óbvio que nós também temos que deixar bem claro para as pessoas que nós, antes de qualquer coisa, longe de sermos experts em alguma coisa, nós estamos aqui literalmente falando como cidadãos. Você é um profissional, eu sou outro, mas antes de qualquer coisa, nós estamos aqui dispensando o nosso tempo, basicamente como cidadão, com todo o direito que nós temos a opinar sobre o que nós estamos percebendo no Brasil, não é verdade? Para que as pessoas fiquem aí rachando lâmpada, achando que bunda de pinto é escovinha, não é nada disso. Nós estamos aqui, somos apenas cidadãos emitindo nossa opinião, estamos no nosso direito constitucional. E, para começar, Danilo, como não poderia deixar de ser, eu acho que você que agora está começando uma maratona de entrevistas que, até por lei, você vai ter que entrevistar todos os candidatos à presidência. Eu queria te perguntar como é que está sendo essa experiência para você. Você, essa semana, entrevistou a Luciana Genro, não é verdade? Houve uma certa repercussão, etc. e tal. Eu queria que você comentasse essa sua primeira entrevista com um candidato à presidência da República. Na verdade, o que acontece é que para entrevistar um candidato aqui, a gente tem que seguir a lei, né? E a lei, ela é completamente autoritária e beneficia por todos os lados um candidato, não é? Então, você tem aqui que, por lei, eu tenho que convidar todos e entrevistá-los dentro dos termos da lei, inclusive. Então, às vezes, você trazer um convidado no programa e, dependendo do jeito que você refutar o convidado, você está sujeito à lei de passar, ele pode denunciar no TSE e dizer que você está fazendo campanha para o outro convidado. É muito subjetivo o negócio. Então, as entrevistas com os candidatos tem que ser naquela linha de você pergunta e deixa eles fazerem a propaganda. Você não pode ir muito além disso. Né? Se você der uma cutucada mais forte, você é suscetível de ser processado, inclusive, né? De ser processado, eles podem alegar que você está fazendo propaganda para o outro candidato, porque o outro candidato é contra isso e a favor daquilo. Então, é uma linha muito tênue, é muito difícil fazer isso aqui. Todos os candidatos são completamente blindados pela lei. Na verdade, eu não viro um entrevistador, não viro nenhum comediante na época de eleição. Se eu quiser falar com eles, eu tenho que virar um propagandista, que faz o seguinte: bom, me diga isso que você quer falar. E ela fala, ou ele fala, e tá falado. Então, você fica meio ali com o cu na mão o tempo inteiro porra, qualquer coisa aqui, vão chegar no TSE e vão falar, porque é assim, antes de começar o período eleitoral, o TSE bate na porta da emissora, vai lá falar os termos, né, eles já vão lá falar, é assim que sabe? Então, eles chegam lá dando uma intimidada antes. Pô, que maravilha, né? E isso deve ser bem frustrante, né? Porque você está cheio de curiosidade, com vontade de fazer 1000 perguntas, e você se sente completamente bloqueado, né? Não, bastante. Ainda mais o nosso, que é um programa de humor, que também a gente não pode fazer piadas, porque você entra no campo subjetivo que o primeiro candidato que chorar da piada que você fez, ele pode processar por lei, ele pode tirar a emissora do ar um dia, se ele chegar lá e falar que você está fazendo campanha para o outro. Então você tem, vamos pegar o exemplo aí dos Estados Unidos, que tem na época da eleição lá, você pega a última eleição presidencial ali, pegaram muito no pé da Sarah Palin, outros pegam então eles vão pegando no pé de todo mundo, os programas de humor, e o candidato tem a liberdade de ir ou não
no lugar, a Sarah Palin, por exemplo, foi lá no Saturday Night Live que zoava ela doidado no período eleitoral e entrou na brincadeira. O outro nem aparece, mas a liberdade para se fazer tem. Aqui, a liberdade, aqui o comunicador na TV aberta, ele é cerceado pelo TSE para que seja um agente de propaganda eleitoral. Ponto. Então, é muito tênue a linha de eu estou trazendo o candidato, a candidata aqui, eu falei uma coisa, ela respondeu, eu tenho que... Se você pegar ali a nossa primeira entrevista com a Luciana Genro, nós temos que deixar claro todo momento que estamos fazendo. Então tem que falar, bom, Luciana Genro, você falará uma coisa agora, o Roger dará a réplica. O Roger dá a réplica, agora você tem a tréplica, pronto. Olha, nós não vamos editar, está aqui o cronômetro para que seja tempo corrido, e até isso atrapalha, porque você tem uma gama de assuntos que depois você não pode levar para a mesa de edição para escolher quais são os melhores ou piores que ficam. Então, toda a lei beneficia o candidato, é o Estado beneficiando o futuro chefe de Estado. Ou, na verdade, uma coisa até mais simples, uma coisa corporativista da classe política mesmo, que mesmo entre eles sendo adversários, eles se blindam mesmo sendo adversários, tipo assim, olha, nós somos dessa turma e essa turma está beneficiada por essa lei, né? Dúvida alguma, total, você definiu o que é. Então na verdade, todo mundo que trabalha na TV aberta brasileira é apenas um agente de propaganda. De vez em quando ali se arrisca uma alfinetada ou outra, sair um pouquinho do protocolo ou outro, mas antes de começar o período eleitoral, o TSE bate na porta da emissora e já avisa já quais são os termos do jogo, entendeu? E os termos do jogo é que os candidatos são blindados. Você tem que ir na feira comprar a fruta sem apalpar, você tem que acreditar no feirante. Depois que você chegar na sua casa, aí você vê aí se a fruta está podre ou não, o problema é teu, mas não questione enquanto a venda estiver sendo feita, não questione muito. Quer dizer, a gente concluindo assim, para esclarecimento da população em geral, fica difícil, porque o horário eleitoral gratuito, ele é um conto da carochinha e favorece quem tem mais aliança de partido para fazer mais mentira. Enquanto os debates são todos também amarrados, né? Você vê que os debates são todos amarrados, não gruveia, né? Você sente que as coisas ficam todas amarradas e você não tem emoção, você fica tudo frio. E aí cobra essas entrevistas que agora você está me dizendo que elas também são todas filtradas. Aí fica difícil você realmente saber a verdadeira verdade da parada, né? Dos candidatos. Fica até difícil você dialogar com o candidato, porque do jeito que os termos são colocados, antes de começar o período eleitoral, às vésperas de começar a eleição, o TSE bate na porta da emissora e coloca tanta regra, coloca tanto medo nos advogados na emissora, eles podem tirar a emissora por um dia do ar, se tiver um argumento. Preju, assim, astronômico, né? Então, na verdade, o que tem ali é que você, no fim das contas, você entrevista o cara, mas é um agente de propaganda política. Aliás, falando no horário eleitoral, tudo isso que o TSE faz, esse órgão tão autoritário, essa justiça tão autoritária, que é a justiça eleitoral, tudo isso que eles fazem com a desculpa que é para gerar justiça entre os candidatos, para que ninguém saia prejudicado. Então, olha, se eu convidei o candidato A para o meu programa, eu tenho que convidar todos para não beneficiar nenhum em razão do outro. Mas se você pegar o próprio horário político que você citou, eles estão cagando para isso aí, porque um candidato tem um candidato tem 30 segundos, outro tem 11 minutos, né? Exatamente. Então, que porra de justiça eleitoral é essa que é só na hora do cidadão, eu como cidadão, interrogar ou fazer uma piada ou uma pergunta, é que a lei vale. Na hora do candidato fazer a sua propaganda, eles se viram lá entre eles, que eles são tudo camarada, da corporação deles. A questão é, o cidadão, o indivíduo, não pode atravessar essa blindagem. Aí eles se viram lá, atrás da blindagem. Se o PT tem 11 minutos, o PSDB tem 10, se o outro tem 30 segundos. Então é o que você disse, é sindicalista político. Sindicalismo político total. E outra coisa, né? Se a gente esmiuçar essa lei, ela é mais canalha ainda porque ela incide na própria não governabilidade, porque aí você tem o Edson Lobão, ele está na Minas Energia porque é amigo do Sarney, que é do PMDB e não sei o que. Aí o cara inventa um ministério para botar um partido de aluguel só para você ter mais 30 segundos de
de visibilidade, quando que, na verdade, a filosofia seria o seguinte: você, como eleitor, você tem direito de saber, aí sim, isonomia. Eu quero saber, são 10 candidatos, cada candidato tem que ter o mesmo tempo de mostrar o seu projeto de governo para você, e não um candidato que já é do governo, que tem toda a máquina governamental, tem muito mais tempo. Parece aquele pereba que quer, ser o dono, que quer jogar uma pelada, que é o dono da bola, que, pô, fica alugando a bola. Exatamente. Então, não faz sentido nenhum, né? É completamente autoritário, e isso aí que você disse, eles criam um ministério para conseguir mais uns minutos de TV. E aí a gente vê o quê? O Estado crescendo mais ainda, não é? É mais um ministério que a gente vai pagar, mais um ministério para mandar na gente, mais funcionários públicos para mandar na gente, e pessoas que os caras nem põem no ministério pela competência, mas por política mesmo. Por isso que essa... Você vê que tem 39 ministérios, e a gente pode falar asseguradamente que nenhum deles funciona. A não ser que você, por exemplo, o Ministério da Cultura funciona para os pelegos dele, lá se você estiver associado à Bolsa Família. Mas isso não significa que ele seja politicamente algo que é válido. Simplesmente é fator de propina para calar a boca de artista corrupto. E não isso só calar a boca, outros, né? Hein? Não só calar a boca, como, de certa forma, pagar um militante do meio artístico. Você vai ver lá quem está... Pagar um psicofanta, né? Pagar um puxa-saco. Exatamente. Você vai ver lá quem está apoiando a Dilma é só artista que tem teta lá para fazer as coisas, né? Você, por acaso, você chegou a ver o vídeo do Lula fazendo propaganda no teatro, falando para os intelectuais e artistas no Teatro Casagrande? Você chegou a ver aquele vídeo? O cara é muito lamentável, a cara de bunda mole dos artistas, tudo babando. O cara dava uma pausa, todo mundo aplaudia, babando na gravata do Lula. Uma cena de uma... E, sabe, o Brasil já é um país caído, agora a gente consegue ser mais decadente do que a gente podia imaginar quando a gente vê uma cena dessa, né? Mas o engraçado, Lobão, é que aí o artista que é coxinha sou eu, sou você, que se opõe ao status quo atual. Eu nunca vi isso. É a primeira vez na história que os caras que se opõem ao status quo é coxinha. E quem tá na bola do cacoete de oposição. Sabe o que é, Danilo? Esses caras que têm tanto cacoete de ser oposição, eles foram oposição do regime militar, não sei o quê, eles vão para o governo e continuam achando que são oposição. Não, a oposição somos nós. Agora, se a gente é coxinha, a gente tem que abrir um parênteses. Somos coxinha, nossa coxinha é dura, musculosa e cheia de veia. A gente não é palmolenga, não. A palmolenga são eles. Então é o seguinte, a gente trabalha, a gente é realmente independente. A gente, se fosse se curvar a essas benesses do governo, a gente poderia estar mamando na teta igual a eles. É claro que a gente viraria um zero à esquerda, como eles são um zero à esquerda. E agora, ser coxinha dessa maneira, que sejamos coxinhas, né? Eu nunca vi uma classe artística que lambe bola de governo, porque geralmente o artista é o que questiona, é o que coloca luz em algumas discussões, e aqui tá todo mundo conformado, né? Se você for ver, os caras são mais reacionários, pegar a questão reacionária ali, os caras estão querendo mais a situação, aí você quer a não situação e você tá tudo virado. Eu tenho um agravante, eles estão há 12 anos no poder, e ainda invocam a herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, estão há 12 anos no poder, eles têm que lembrar que a Coreia do Sul, em 10 anos, transformou um ensino vagabundo num dos maiores ensinos do mundo. Nós estamos há 12 anos e só pioramos os ensinos no Brasil. A gente só piorou a saúde, só piorou a infraestrutura, pioramos a economia, e eles estão botando a culpa em quê? Eles são a situação. Agora, ainda temos ainda um arcabouço de militantes que se assemelha à juventude fascista, juventude nazista, juventude stalinista, dentro do país, sem o menor critério. Afinal de contas, as pessoas não podem se esquecer que fatos existem, não existe mídia golpista. A gente tem que entender que nós estamos em plena recessão. A gente tem que entender que organizações internacionais botam no ranking como o Brasil sendo o penúltimo lugar em educação, o país mais violento do mundo. Isso são fatos. Não se dá para você chegar e dizer que você é um pessimista vendo fatos. Sabe, é uma coisa inconcebível, né? Os caras têm ali... Quer dizer,
esse negócio de se chamar de fascista é uma das coisas mais... É vício dos caras. Mas se você pegar bem o que é um fascista, né? O nome que vem de faces, que é nada mais que um pensamento coletivista, né? Uma face, um galho sozinho quebra. Então, fascista é um ramo de galhos unidos, que é um conceito mais coletivista que tem. Isso que fizeram comigo, com você, de colocar nosso nome na lista negra do PT... é uma das medidas mais fascistas que existem. É o que o Mussolini fazia. Ele juntava os camisas negras, né, dava nome para os camisas negras, falava, ó, você vê esses caras na rua, você desce o pau nesses caras. Então, eu botei no Twitter mesmo assim, olha, lista é a coisa que o fascista mais adora, né? Exato. É você pegar o seu grupinho ali, os seus militantes, e dar ordens, dar nomes para eles, isso é a coisa mais fascista que existe. Mas é aquela máxima lá que eles acusam geralmente o inimigo daquilo que eles são, né? Que é o que eles fazem. Por isso que a gente é fascista, nazista, racista, e sei lá que porra mais que eles costumam chamar. Só para não fugir muito do assunto, esse negócio que você disse do horário político aí, cara, isso é tão nojento, porque vem todos esses caras aí, eu sou contra a ditadura, a ditadura militar, mas os caras estão com a herança da ditadura até hoje, porque vê se eles abrem mão da Voz do Brasil, que é uma coisa que veio de lá, né? Ninguém abre mão, a Voz do Brasil continua para, obrigatoriamente, eles entrarem em todas as rádios, horário político eleitoral, você vê se eles abrem mão disso. É uma coisa mais outra coisa, Danilo, um governo que amplamente apoia Cuba, dá dinheiro para Cuba, fez um porto em Cuba, aeroportos, estradas, subscreve um governo sanguinolento como o venezuelano, como o argentino, como o boliviano, vai querer falar da... Eu sempre falei, toda ditadura, seja lá qual for, ela é injustificável. Agora, para você combater uma ditadura, você não pode apoiar outra. Então, qualquer cara que é a favor de Cuba, ele não tem a menor moral para falar de ditadura militar. Então, aí as pessoas começam um cacuete típico de esquerdista, achar que você fala, você gosta de Cuba, você não pode falar de ditadura militar. Aí querem inverter a situação dizendo que a gente é a favor da ditadura. Não, a gente é contra qualquer tipo de ditadura. A ditadura militar, agora, a gente tem moral, porque a gente não é a favor da ditadura de Cuba, nem de outro tipo de regime totalitário. Por isso a gente tem moral de falar tanto da ditadura militar no Brasil, como a de Cuba. Agora, quem é a favor de Fidel Castro tem mais que botar o rabo entre as pernas e olhar para o seu próprio sujeira no seu próprio rabo, não é verdade? Não pode ficar aí querendo cagar goma em cima da cabeça das pessoas. Mas é o duplo pensamento mesmo, que é tão característico desse pensamento político. Igual você disse, Lobão, que eu sou um indivíduo, eu não sou ligado a partido nenhum, você também não, eu sou um indivíduo falando, e nem isso esses caras suportam. Nós não fazemos parte de uma organização opositora, nós não temos um grupo, não somos organizados. Eu sou uma pessoa individual, você é outra individual, que individualmente critica por livre, espontânea vontade e convicção o governo, essa linha de pensamento política que toma conta do Brasil dos anos 60 para cá. E nem isso os caras suportam. Eles precisam pegar todo o aparato deles, precisam organizar militantes virtuais, militantes na rua, colocar nosso nome em lista, porque nem um indivíduo que fala contra, eles suportam. Então você vê que ponto a gente chegou. É tipo que fizeram, é tipo um macartismo, mas é o contrário que está acontecendo aqui. Uma caça às bruxas, né? Se a gente não fosse coxinha bastante dura e resistente, a gente estaria em maus lençóis. Porque, na verdade, a álgebra do pau-molenga, graças a Deus, a gente conta com isso. 1 milhão de pau-molengas não vai fazer um pau duro, né? 1 milhão de pau-molengas vai fazer um pau enorme molenga. Né? Então, esses caras não têm como, não tem nem potência, nem qualidade moral para poder falar da nossa trajetória. E tem uma outra coisa também, duas coisas benéficas que a presença do PT no governo nos trouxe. A primeira foi justamente a atração de certos indivíduos que jamais, em um regime normal, poderiam se encontrar. Você vê, a gente fez um hangout com o Olavo, que, são pessoas, tem o Bené Barbosa, o Bruno Gachegen, você, eu, o Roger, está formando um grupo organicamente, várias pessoas na internet, pessoas que são até muito diferentes, mas que estão formando um grupo, e esse grupo está formando uma nova maneira de pensar no Brasil. Esse é o primeiro
Ponto. E o segundo é justamente o contrário. Essa aura, esse halo que o PT tinha, a esquerda tinha de combate à ditadura, aos direitos humanos, está caindo por terra. Afinal de contas, nós estamos com quase 60 mil. Um governo que permite 60 mil assassinatos não pode ser um governo legal. Nós temos um recorde de mortes que é pior do que guerra civil. Então, não dá, em 10, 12 anos, a responsabilidade é exclusiva desse governo, de mais ninguém. Com todas essas deficiências que nós falamos, não é possível, em sã consciência, fora o fato que a gente não entrou em questão a Petrobras, as corrupções, os mensalões, que nós temos um partido que pregou a ética durante anos e anos, e quando entrou no poder se tornou o partido mais corrupto da história do Brasil. O que já era o suficiente para um cara que, como eu, apoiei o PT, por justamente achar que era honesto, tirar meu time. Evidentemente, como é que eu vou ficar subscrevendo um partido que depõe contra todos os meus princípios? Isso qualquer pessoa normal, você não vai deixar ser um cúmplice desse tipo de gente, né? Agora, eu não entendo como é que tem pessoas que continuam subscrevendo esse tipo de gente. Eu tô para lançar um livro ano que vem, Lobão, no primeiro semestre, que é o Guia Politicamente Incorreto, daquela coleção da Editora Leia, Guia Politicamente Incorreto, tô fazendo do humor, que eu tô analisando a patrulha do marxismo cultural, onde eu sou pego, porque a minha história é o seguinte: eu sou um cara comum, eu comecei a fazer humor, comecei a me dar bem, e de repente começaram a me patrulhar, encher o saco, e eu quis saber de onde vinham as pedradas. Falei, eu não vou recuar, eu vou entender quem é que está me dando as pedradas e por quê. E aí eu comecei a estudar e entender que tempos são esses que a gente vive, por que esse patrulhamento e tudo e tal. Então, eu tô lendo bastante, cara. Uma das coisas que mais me preocupa aqui é que a gente está no meio de um esquema internacional. Não é? O Brasil hoje faz parte de um esquema internacional para a implementação dessa bosta aqui, o que já aconteceu com a Venezuela, com a Argentina. O próximo passo, sem dúvida alguma, é o Brasil. E o que eu percebo é que a gente está entrando, não sei se você tem essa impressão também ou não, eu acho que a gente está entrando naquele ponto que foi o que o Maduro entrou no passado, que aí o cara faz em 1 ano o que demorariam 10 anos para fazer, se fossem pelo... que é aquele ponto que não precisa mais manter a máscara, né? Eu acredito que depois da próxima eleição o Brasil chega nesse ponto, que não precisa eu também acho que nós estamos chegando no ponto de cozinhamento em que no próximo quadriênio não vai haver necessidade de você ainda manter ainda a compostura de democratas e não sei o que. Vai rolar um bolivarianismo na veia mesmo. Exatamente, e esse é o meu. Então as pessoas têm que entender o que é, elas têm que pesquisar o que é o Foro de São Paulo, quando começou para eles entenderem que é um negócio, não é que o PT vai ganhar e o Brasil vai ficar na mão do PT, é muito maior o negócio, é uma blocagem continental que está acontecendo aqui. Você pode olhar para a Venezuela, para a Argentina, para a Bolívia, o que eles estão tentando fazer, é muito preocupante, é muito desesperador. As pessoas que não sabem do que eu estou falando, estão acompanhando, pesquisem Foro de São Paulo, pesquisem o que é isso no YouTube, no Google, vocês vão perceber que é muito preocupante o que está acontecendo aqui. E a gente tem espelho aqui do lado, a gente tem a Venezuela. O que está acontecendo? A Venezuela está virando Cuba, a Argentina está virando Venezuela, e nós vamos virar Argentina. E aí vai descendo em cascata, até que é tudo Cuba, não tem jeito. Não, e você já viu essa lei 8243, que foi promulgada em 27 de maio, e não teve ainda nenhum clamor no Congresso Nacional, porque meio que bota o Poder Judiciário e o Poder Legislativo meio que na bandeira de escanteio, né, cara? Essa lei é a do... É a lei dos comitês, que você, a democracia vai ser participativa. Tem tudo nome bonito, não é? É tudo democracia. Você vai ter um capilé querendo, com fora do eixo, designando subcultura. Vai ter o movimento do sem-teto, vão julgar sobre as invasões. Imagina, você tem um imóvel, ninguém te invade, aí você manda para a justiça, em vez de ser o juiz que vai julgar, vai ser um coletivo do MTST. No MST é uma coisa, a UNE todos esses coletivos que são da situação do governo vão ser os coletivos que vão nos governar, legislar e julgar. E isso é muito sério, isso não é democracia, isso é uma panelinha, né?
nada mais é do que são ministérios do partido, não é? Aí a gente está testemunhando o partido ficando maior que o Estado, porque o partido coloca os grupelhos dele ali e quem define é o partido. O partido já ficou maior que o Estado se isso acontecer. Não, você vê que o próprio Lula, desse discurso aos intelectuais, ele na maior cara santa, ele diz, olha, na verdade nós temos 6 candidatos que são do PT. Vai chegar uma hora que só vai ter PT, mas isso é típico de uma ditadura. Cuba também é assim, a República Popular da China também é assim, a União Soviética era assim, a Coreia do Norte é assim. É típico justamente quando você está chegando numa ditadura, onde a sua gama de escolhas se restringe apenas a uma faixa ideológica, né? E na verdade a gente já está muito próximo disso aqui. Ora, nessa eleição, quem que você tem? Você tem o Aécio que diferencia ali e o resto tá tudo falando a mesma língua praticamente. Todo mundo PT, a Marina era do PT, o Eduardo Jorge era do PT, a Luciana Genro era do PT, a Dilma é PT, eu acho que tinha mais um outro, tem um PCO, o cara tem mais 2 ou 3 comunistas que deveriam ter sido do PT. Quer dizer, é o fim da picada, né? E aí você tem o Aécio ali, a leitura que eu faço é que, infelizmente, o Aécio, para mim, está perdendo para o próprio partido, que o PSDB é muito desunido como oposição. Cara. É muito desunido, né? Às vezes eu tenho ideia que metade do PSDB quer uma coisa, a outra metade quer outra, é uma pena, cara, porque eu acho que o ideal seria diferenciar tudo que tem ali e não tem jeito. Não, eu acho que a chance que nós teríamos é ter um próximo quadriênio com o PSDB, porque aí a gente teria ainda algum fôlego de montar um outro partido que fosse assim, olha, nós queremos uma economia de mercado, nós queremos um Estado mínimo, nós não queremos o funcionalismo público, nós queremos uma indústria pujante, a gente quer um comércio, uma cultura livre, nós queremos imprensa livre, nós queremos livre expressão. A gente não pode, como está acontecendo hoje, ideologizar a cultura, ou etnizar a cultura, como está acontecendo hoje. Você só consegue se dar bem, entre aspas, se você estiver rezando aquela cartilha que o governo patrocina. Então, isso tudo são sintomas de que nós estamos já vivendo um governo totalitário. Então, a gente, se viver os próximos 4 anos com um partido mais ameno, uma política mais amena com o PSDB, haverá uma possibilidade de surgirem outros partidos, inclusive formar quadros políticos mais fortes para que, sim, na próxima eleição a gente possa combater o PT. Agora, se for o PT novamente, ou mesmo a Marina, eu não consigo ver o futuro alvissareiro para a gente, não tem a menor dúvida. É desesperador. O PSDB ganhar essa eleição vai ser equivalente a gente está afundando na areia movediça, está aqui o negócio, está aqui, está aqui. Se o PSDB ganhar, a gente consegue vir para cá. Um fôlegozinho, né? Um fôlegozinho a gente ganha. Agora, o resto não dá, cara. Se você pegar como eles estão articulados com a América Latina inteira, é desesperadora a situação. Se você pegar todo o assédio que desde que o Lula entrou, todo o assédio que ele fez na liberdade de imprensa, todo o assédio que ele fez, mas todo decreto, mas toda emenda, tudo que tentam passar, plebiscito, tudo tem a ver com calar opositores, com calar opiniões divergentes. É histórico isso aí do governo do PT. É preocupante. Eu acredito que se eles ganharem mesmo, a não ser por um fator que ninguém está esperando, mas pelo que se aconteceu na Venezuela, na Argentina, se os caras ganharem, vai dar uma merda grande. Eu acredito. Vai passar do ponto onde é possível fazer um retorno. Passando desse ponto, os caras falam, eu não preciso mais usar essa máscara, é isso mesmo que nós viemos fazer aqui, toma aí decreto, vamos tomar no cu, e é isso aí. Pô. Igualzinho o Maduro fez. Quando o Maduro assumiu, já tinha o Chaves, se você pegar ali, o pessoal que está assistindo não sabe, pode ir lá no YouTube, procura lá o Chaves, o Hugo Chaves, antes de entrar, ia nos programas de TV, você já viu esse vídeo, Lobão? O pessoal perguntava, mas você vai fazer uma revolução comunista aqui, socialista? Não, não. O negócio é livre mercado. O Chaves está falando lá. O Fidel falou isso. O Fidel, antes da Revolução, também mentiu. Todos eles mentem o tempo todo. Né? Igualzinho a Luciana Genro lá, mas vem cá, mas você é a favor de ditadura? Não, eu não, sou a favor da liberdade. E tem foto dela em Cuba fazendo sinal pro Che Guevara, reverenciando um assassino, entendeu? Então, é desesperador. Qual é a ficha desses caras, né? É impressionante, né? Porque é uma questão de você ter... Você não precisa ter um QI, é uma questão patológica, você não precisa ser muito inteligente para você verificar que o cara
O cara tem fatos, hoje em dia você tem internet, tem 1000 biografias, você tem arquivos, você vê, pô, tem os arquivos secretos da KGB, que eu estou lendo agora, do Christopher Andrew, com o Mitrokin, pô, são coisas oficiais, são dados oficiais. Você não tem como refutar aquilo. E é a mesma coisa que você lê o Holocausto nazista, você não tem como refutar aquilo. São fotos, são documentos. Então, como é que a pessoa ainda hoje ainda pode se dizer um cara fã do Fidel Castro? E tem um governo como o nosso, que não só é aliado ao Fidel Castro, como é subalterno ao governo de Cuba, né? Exatamente. Você falou que está lendo o livro tal, Arquivo Secreto da KGB. Não precisamos ir tão longe. Quem estiver assistindo isso aqui não precisa ir tão longe. Basta ver o que está acontecendo na Venezuela. Basta ver que ali está acontecendo a ditadura. Basta ver que as pessoas estão ficando sem papel higiênico até para limpar a bunda. Basta ver que a polícia sai na rua, mata estudante, mata civil que não concorda. Tem milícias cubanas. Agora. Além de estar acontecendo... Tem milícias cubanas, tem 11 mil milicianos cubanos matando as pessoas pela Venezuela. A polícia comunista entrou na Venezuela e é ela que policia aquela nação. Está virando um território cubano, está virando um território comunista. Como fizeram na União Soviética, estão fazendo aqui. Mas o que acontece? Não precisa ler nada, basta ver que o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, é completamente simpático e aliado do Maduro. Eles elogiam. A imprensa brasileira é muito conivente também. Acontece muito merda lá, você nunca vê na primeira página acontecendo. O que é a primeira página que vai? É quando você, Lobão, dá uma declaração que vai contra o socialismo. Isso ganha a primeira página no blog aqui. É quando eu faço uma piada de Cuba e os caras começam a me acusar que eu odeio nordestino porque eu fiz uma piada. Aí é a primeira página. Mas quando os caras vão lá na Venezuela, mata estudante. Estão matando centenas de estudantes, já foram mortos. Ninguém noticia, porque todo mundo é simpatizante dessa bosta até a merda estourar. Aí os caras também... Cuba tem um livro sobre isso. Cuba exporta métodos de tortura, exportou para o Vietnã. Inclusive os Vietcongs lá ficavam com pena dos americanos que eles torturavam, porque os torturadores cubanos eles não paravam. O cara obtinha uma informação e continuavam a torturar. Quer dizer, você já tem um histórico de genocídio, de taxa de mortalidade, taxa de suicídio nesses lugares, que é impossível, em sã consciência, uma pessoa normal apoiar um regime desses. Né? Quiçá falar, inclusive, um partido inteiro que está no governo, e nós sabemos que o nosso dinheiro, nossos impostos, está indo para construir porto, aeroporto em Cuba, estrada em Cuba, para dar dinheiro para ditador genocida, cara. Fatalmente, isso é um fato, isso não é uma suposição, isso não é uma opinião. A gente não pode ter uma opinião se o edifício caiu, a minha opinião é que o edifício caiu. Não, o edifício caiu, o edifício não caiu. Esses caras são torturadores, esses caras são ditadores. E como é que as pessoas já não enxergam isso, né? Porque hoje em dia, assim, você sai lá na rua, tá chovendo. Aí a pessoa fala, não concordo. Ué, abre a janela e eu falo, não é? Tipo, começou a chover. Aí a pessoa fala, não concordo. Não concordo com você. O que você tá falando, idiota? Abre a janela, você não tá vendo que tá chovendo? Então você chega e fala assim, o Che Guevara é um assassino, matou um monte de gente, não concordo. Mas a aliada do Maduro e tá acontecendo a ditadura lá, não concordo. Não concordo com o quê? Do que você tá falando? É uma opinião, idiota, é um fato. Por isso é que o Lobachev, que escreveu Pomerologia, ele fala que quando você tem psicopatas regendo histéricos, você vira uma patocracia, que é uma patologia. Porque você não pode, de maneira nenhuma, achar que, por exemplo, uma pessoa como a Luciana Genro, que parece uma pessoa relativamente inteligente, que seja uma falha de percepção cognitiva. Não, é uma patologia, é uma patocracia. Essas pessoas são todas envolvidas numa coletividade dodói, em que essas pessoas, a doença de cada um alimenta o coletivo dodói, alimenta a doença pessoal de cada um. E as pessoas ficam incapacitadas de ver o óbvio ululante, não é verdade? Porque na verdade ali tem um monte de coisa em jogo. Primeiro, a pessoa dedicou a vida àquilo e ela alimenta o ego dela como eu sou a única pessoa boa aqui, porque, bom, você é uma pessoa que está numa situação privilegiada, então você odeia pobres. Eu é que amo os pobres porque eu sou socialista. Você não. Não é? Então, a pessoa se alimenta ela monopoliza todas as virtudes para ela. Então, só ela aquilo. Se você não é
se você não gosta de socialismo, obviamente você é tudo de ruim. E você é o nosso inimigo. Então, o que é o nosso inimigo, né? Eu quando eu disse lá que estou escrevendo um livro, eu comecei a rastrear quem eram as pessoas que me jogavam pedra, porque essas pessoas se transvestem de opinião pública. Eles são pagos. Se você pegar lá o que o MAV do PT, a militância virtual, faz, o próprio do PSOL, essa semana mesmo eu vivenciei isso. O que acontece? Teve o meu programa lá, e aí eu entrevistei a candidata, como entrevistaria qualquer uma, com educação, e toma lá da cá, falou, tá falado, eu falei, e na hora parece uma entrevista comum. Na hora que foi pro ar, a cybermilitância, a militância virtual, começa a transformar educação, a educação que eu tive, que você tem, em fraqueza. Começa a transformar as coisas normais de você falar e deixar outro falar em covardia. E eles começam a reescrever a intenção real do negócio. O que era só uma entrevista, quando os caras começam a comentar, virou um negócio que eu levei a pessoa lá para atacá-la e ela saiu por cima. Então, e se você pegar como eles agem, eles estão todos na mesma hora, comentando, então vai lá. Então, você pegar ali no meu Facebook, os caras são extremamente organizados. A hora que começam a me xingar e a exaltar ela, tipo, é 6h50 da tarde, vai até 7h10. E cada xingamento a minha pessoa e elogio a ela tem 20 likes. Você vê que os caras, de forma organizada, armaram um mutirão de comentários. E dessa forma, eles tentam se transvestir de opinião pública. Eles vão lá na notícia da Folha de São Paulo, eles vêm em mutirão. Eles são uma opinião pública portátil, né? Eles são a própria opinião pública ambulante. Eu estou falando o modus operandi da cybermilitância. Então, sai lá a notícia na Folha de São Paulo ao seu respeito, Lobão, ou ao respeito da Petrobras. Eles se juntam em 20... Cada um desses daí tem uns 5 perfis, você vai ver que são todos fakes, e eles viram 100. E cada um dá 100 ou 20 curtidas no comentário do outro. Então, se você for na notícia da Folha de São Paulo, se você for no meu Facebook, quando eu falo sobre a Venezuela, sobre Cuba, você vai ver que tem uma faixa horária ali que todos os comentários estão contra mim e a favor do comunismo. Dessa forma, eles tentam se transvestir, parece que é o público que está querendo isso, e não é. Porque depois, na hora que passa o horário deles atuarem, o público começa a comentar de forma natural e aí você vê as coisas. Isso aconteceu essa semana, Lobão, com um vídeo. De tudo isso da Luciana Genro, eu só fiz questão de compartilhar um vídeo no meu Facebook. Que foi um vídeo que pegaram no flagra, o cara cagando, exatamente a hora que um cara vai lá convocar a cybermilitância para tentar tirar o vídeo do ar e tentar dar dislike no vídeo, para parecer que as pessoas não gostaram. E aí eu compartilhei no meu Facebook e o vídeo deu mais de 300 mil views e mais de 10 mil likes. Mas eles são orquestrados, a cybermilitância. Ela se organiza para tentar passar por opinião pública. Então, na verdade, é um montinho de militante que vai lá comentar, xingar, comentar a notícia de acordo com a agenda política deles. Agora, o que eu acho muito interessante é que com toda esse salamaleque, toda essa acrobacia midiática, o que eu sinto, você também é um homem público, eu vou viajar para tudo que é lugar, cara, eu sinto um desgosto popular muito grande. Eu viajo por tudo que é lugar, vou para todas as cidades, converso com as pessoas na rua, e o que eu sinto, basicamente, se eu fosse uma pesquisa do Ibope, eu não consigo ver um suporte popular assim do trabalhador médio, da pessoa que trabalha, o profissional liberal, motorista de táxi, motorista de ônibus, dono de botequim. Então, não sinto ninguém, uma classe específica, a não ser essa própria militância postiça que faz esse barulhão todo organizado que você está falando. Mas no vamos ver mesmo, não está rolando isso não. Você quer mais o quê, Lobão? A mulher foi chamada de filha da puta para o mundo inteiro ouvir, em um estádio cheio de gente. O que é isso aí? Aprovação popular? Entendeu? As pessoas não gostam, não querem. A campanha dela não tem campanha popular, ela não sai praticamente na rua, a não ser em nichos
com gente que foi... Diz que lá em Pernambuco foi uma vexame, eles tiveram que pagar ônibus de vários lugares e pagar 50 pau para a pessoa vai lá e aplaudir. E nesse meio tempo, uma senhora chegou para o jornalista e falou: olha, eu não vou dizer meu nome, mas eu estou dizendo aqui, eu não vou votar na Dilma não, mas estou recebendo 50 pila de boquinha. Quer dizer, até o militante pago não diz que não vai votar no PT. Exato. E quer saber o que mais? Eles vão ganhar. Porque eles estão fazendo... Esse aqui foi o primeiro ano que o TSE não faz fiscalização pública nas urnas eletrônicas. Eu recebi um cara no programa... eu recebi o Diego Aranha, um professor da Unicamp, que fez auditoria na urna eletrônica e falou: isso aqui basta uma chave para eu alterar a eleição inteira. Eles vão... se o candidato achar que é fraude, ele pode ser processado e pode ser cassado, ele não pode nem reclamar. Pode ser cassado, e eu digo olha, aconteceu, acho que foi 2 anos atrás. O que aconteceu? O Maduro ganhou a eleição da Venezuela de uma forma duvidosa. Pediram a recontagem do voto. Você se lembra o que o Maduro fez? Pegou as porras do voto e queimou. Tem imagens, você pesquisa aí no Google. Ele foi lá, mandou a polícia pegar e queimar as urnas antes de coisar. Então, eu acho que o PT está vendo que as pessoas não estão gostando, já estão com plano A, plano B, plano C, e assim que ganharem, cai a máscara e não precisa de muito tempo, não. Todos esses 12 anos de trabalho passo a passo que fizeram, vai chegar num ponto que eles vão fazer em 1 ano que fariam em 10. Igualzinho na Venezuela. E é engraçado, você pensa bem, eu estou conversando com uma série de pessoas, você, o Olavo, o Rodrigo, o Constantino, todas as pessoas, está todo mundo muito pessimista, mas não pessimista no sentido sombrio da coisa, no sentido que vai rolar porrada, vai rolar sanguinolência, vai rolar perseguição, as máscaras vão cair. Você tá fudido, bom, você vai estar fudido, você já faz seu passaporte que você vai se fuder. É verdade. Pessoalmente, nós não estamos em Bom Lençóis, né? Diga-se. Eu vou me fuder, você vai se fuder, tem meia dúzia. Eles já fizeram uma lista ali dos primeiros que vão se fuder. Eu e você estão nessa lista. Estamos no primeiro time, cara. Agora, eu vou te falar uma coisa. Essa lista que o PT fez, que você também estava, que eu estava, a lista negra, naquela semana eu saí na rua com a minha namorada e uma menina na Avenida Paulista começou a gritar comigo e me xingar do nada. Eu passei, ela começou a falar: o Danilo não gosta de pobre, racista! Que é o que aquela lista dizia. Você se lembra? Aquela lista falava que eu e você não gostava de pobre, que éramos racistas, éramos inimigos do Brasil, inimigos do pobre. E ela começou a me chamar de tudo que aquela lista do PT falava. 2 meninos negros que estavam passando quando vieram me xingar, ela fez um escândalo. Ela era uma gordinha de óculos, de camisa de flanela xadrez, eu me lembro direitinho. Cara de feminazi total. Danilo racista, Danilo odeia pobre, eu vi lá no site, não sei o que, desgraçado. Eu andei alguns passos e ela continuou me xingando. 2 meninos negros me pararam, falaram pra menina: para de ser idiota. Ele é mó legal, eu conheço ele. Vem cá, Danilo, não liga pra ser idiota. O menino me abraçou, ela pegou o braço do menino, minha namorada tá de prova, tirou o braço do menino de mim, falou: você não pode abraçar ele porque ele é racista. Aí o menino negro falou: cala a boca. Me abraçou e falou: Danilo, vem tirar a foto. Eu peguei a foto e postei no Instagram. Eu vou postar já no Facebook a foto com os 2. Então, pra você ver que já existe a lista dos caras, já. Eu tô nela, você também tá. Assim, o raciocínio dos caras é muito interessante. Eu escrevi na Veja uma vez sobre o aeroporto, as condições horrorosas que está o aeroporto. Aí o cara acha que eu estou assim, eu estou dizendo que as condições são para qualquer pessoa, ninguém merece, nem rico, nem pobre. Eu não estou falando que tem pobre, eu estou com raiva que tenha pobre. Muito pelo contrário. Isso nunca me passou pela cabeça. Isso não faz parte da minha biografia. Sabe? Basta as pessoas verem as músicas que eu faço, a minha biografia, para perceber que isso é absurdo. Né? A gente está simplesmente criticando que nós estamos em péssimas condições. Não tem para ninguém. Inclusive, não tem escola para pobre, não está bem. O pobre, na verdade, você vê, esse Minha Casa Minha Vida, eles deram agora um terreno lá no Rio de Janeiro, que era um terreno que estava alagado, não sei o que lá, fizeram um Minha Casa Minha Vida, que começou a afundar o conjunto habitacional. Quer dizer, pô, eles é que estão tratando mal os pobres. Sinceramente, eles são demagogos. Uma coisa é ser demagogo, outra coisa é você fazer pelo pobre o que o pobre merece.
Não, exatamente. Como já diria, né? Mas os caras não adianta querer discutir lógica. É tudo. A língua dos caras é duplo pensamento, nove língua total. Você vai pegar aquele marco civil da internet lá, não sei se chegou a ler, aquilo foi escrito em nove língua, entendeu? Aquilo lá é onde guerra é paz, não sei o quê. Aí os caras estão falando lá o seguinte, resumindo, é nove língua total. Eles falam, para que as pessoas tenham mais liberdade na internet, nós do governo vamos controlar a internet. Do que você está falando? Para que você tenha mais liberdade na internet, fizemos o Marco Civil para controlar as coisas que você vai falar lá. Então, cara... O papai é o governo nhonhô, né? É que vai... Você precisa de tudo para o governo. Então, aí sim é que eles transformam Por isso que eles são palmolengas, no sentido, por isso que eles projetam a gente o coxismo que eles têm. Porque, na verdade, o que eles pregam? Eles pregam uma coletividade totalmente dependente de um governo nhonhô, que fica dando. Tem entrada, eu dou passagem de meia passagem de ônibus, eu dou bolsa não sei o quê. Ou seja, você transforma o cidadão num bunda mole. Né? O bunda mole antimeritocrático. É isso que eles querem fazer da população. E isso são o pensamento de bunda mole. Nós não, nós somos batalhadores, eles trabalham, nós somos independentes, nós temos o nosso meio de vida, nós lutamos e merecemos, fazemos por merecer o que nós conquistamos, o que é completamente diferente do que eles propõem, né? Não, mas total, mas a agenda política dos caras tem até o escudo pelos tá lá, tá descrito o escudo que eles vão se esconder atrás para te xingar. E um dos escudos é esse aí, que você não gosta de pobre. Entendeu? Porque, porra, todo mundo gosta de pobre. Então vou falar que o Lobão não gosta de pobre. Assim, todo mundo vai odiar o Lobão. Então os caras põem um rótulo. Eles têm meia dúzia de rótulo ali, que é da agenda política, que eles saem rotulando todo mundo e todos os rótulos é para dividir, não é? É sempre o branco contra o negro, o homem contra a mulher, o hétero contra o gay, o rico contra o pobre. O discurso dos caras é para gerar ódio mesmo, para eles dominarem, deixar todo mundo se odiar. Danilo, pensa bem, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vivi numa sociedade com tanto ódio entre si. Eu estava falando com um amigo, assim, pessoas, destruição de amizades, desde criancinha, pessoas não se falam. Você não é do PT, as pessoas não se falam. É pior do que palmeirense contra corintiano, você está entendendo? É uma situação assim, ridícula. Quantas amizades foram destruídas em detrimento dessa tensão social gerada por esse ódio vindo de cima para baixo, que é uma doutrina do PT. Então, ódios de classe. Quantos amigos eu acabei perdendo, sabe? Pessoas queridas que simplesmente não falam mais, não se dirigem mais, tratam você como se você fosse um leproso, um leproso social, uma coisa absurda, né? Você vê, é o macartismo ao contrário, né? Se você não concorda, se você não é disso aí, você é um leproso, você é um leproso moral. Obviamente, porque eles monopolizaram também todas as virtudes para eles. Então, só eles não são racistas, só eles gostam de pobre, só eles querem dividir, só eles pensam no bem. E se você não é um deles, obviamente, você é o contrário disso. Você é uma pessoa que odeia mulher, odeia negro, odeia o... Aí os caras vão também. Aí você tem uma brecha também. Se eles estão percebendo que o pessoal quer bicicleta, então eu vou me apropriar dessa massa de manobra e agora é o seguinte, é motorista versus ciclista, e os ciclistas são meus. Entendeu? Então os caras vão criando um monte de massa. Se apropriam de agendas, né? Porque na verdade, a agenda basilar do comunismo já foi desmascarada. O comunismo só funciona se é subvencionado por dinheiro. Desde a Revolução de 17, só tem capitalista, só tem um capitalista por trás, tem sempre milionários subvencionando o comunismo, em qualquer situação, em qualquer terreno, em qualquer história. Então, desmascarou-se o sistema econômico, o comunismo não existe em lugar nenhum do mundo, nem na China, em lugar nenhum, porque ele não se sustenta. Então, eles começam a se apropriar de agendas que não são exatamente comunistas, sustentabilidade e homofobia, etc. e tal, quando, na verdade, são todos exatamente, estritamente o contrário. São todos racistas. O governo de Cuba é extremamente racista, homofóbico. Você vai para lá,
Pô, o homossexual em Cuba é uma sub-raça. E aí como é que eles invertem essa situação? É uma coisa que é um malabarismo retórico, realmente de um cinismo que beira a piada, né? E você for ler lá, o que para mim é talvez seja a melhor alegoria do negócio é as duas obras do Orwell, que é o 1984 e Revolução dos Bichos. Se você pegar lá em 1984, você já vê que faz parte da agenda dos caras reescrever a história. Tanto é que o herói lá do livro, Winston, ele trabalha num departamento onde ele precisava reescrever as notícias, né? Aqui nós temos a Comissão da Verdade, né, que se encarrega disso. Fora toda a imprensa oficial que fica falando barbaridade. É o que eles fazem. O pessoal que está ouvindo, vai lá no Google, coloca Fidel Castro gay. Você vai ver que o Fidel Castro, ano retrasado, falou que fuzilava gay mesmo, só por ser gay. Entendeu? O Che Guevara, você vai lá, tem um monte de frase que ele fala que não gosta de negro, que negro é preguiçoso, é aquilo. E aí os caras que combatem o racismo usam a foto do Che Guevara. Vai o Jean Willis e usa a foto do Che Guevara. Seria como se um judeu usasse a foto com a camisa do Hitler. Que perseguiu. Eu tenho um livro do chileno, que foi da Revolução de Allende, que é a biografia dele, e ele namorava uma menina, isso foi para Berlim Oriental, ele namorava uma menina que era filha de um general que foi um dos que mais fuzilou em Cuba, um cubano. E a menina era cubana, e o general, quando soube que ela estava namorando um chileno, de sangue impuro, porque não era de Cuba. Isso é uma coisa, e ele conta assim, olha, para meu estarrecimento, isso era uma coisa corriqueira em Cuba, sabe, você tinha que ter patentes, rankings, e para você estar podendo usufruir do poder, ele só conseguiu ficar com a menina porque a menina estava grávida, aí o general ficou puto, levou ele para Cuba, e aí a história toda se desenrola lá, o cara viveu um inferno lá em Cuba, coisa também que é assim, né, o mote deveria ser, se você gosta de Cuba, vai para Cuba, não na área turística, não. Vai para Cuba, para o povão lá, para ver se você vai passar uma semana e não vai querer se jogar na água e se entregar aos tubarões. Porque a coisa é um inferno, né, cara? Eu acho que desses universitários, de Luciana Genro, de Dilma, desses jornalista intelectual que adora Cuba, quer preservar um negócio ali, porque eu tenho a impressão que para eles aquilo é um zoológico para eles. Ali é onde vivem os comunistas, olha, institucionalmente é como se fosse um zoológico para eles, que eles querem ter ali, não é? Alimentando os caras lá para poder falar que existe tudo mais. Aquilo é uma merda, cara. Qualquer um que vai para lá E fora os mitos, né? Medicina cubana. Pô, medicina cubana, eu vi um filme sensacional que eles pegavam remédio de AZT. Os caras que pegavam remédio de AZT para ar, eles trocavam para poder fazer pneu, para poder fazer balsa. Sabe, assim, é de uma precariedade que as pessoas não podem sequer vislumbrar aqui no Brasil o nível de precariedade. Não somente a medicina cubana, a educação cubana também é uma bosta. E as pessoas ficam achando ficam arrotando essa propaganda repetitiva de papagaio de pirata, que as pessoas não têm, vai procurar entender. E aí aquela coisa assim, a gente pode se irmanar numa coisa, a gente não é contra a violência, a ditadura, o totalitarismo, a perda de liberdade de expressão, então vamos combater os milicos aqui no Brasil, vamos combater o regime militar em Cuba, porque é um regime militar. Né? Então vamos usar os mesmos pesos e as mesmas medidas para proporção nos desvendar uma verdade. Né? Existe uma verdade, peraí, aquilo acontece. Se aquilo é reprovável, aqui também acontece. Aquilo também é reprovável. Nós fora, vamos ser justos com os fatos, né? E o que acontece, cara, que esses esses caras, cara, eles falam, eles se escondem atrás do povo, falam atrás do povo. Vem um monte de playboyzinho, filhinho de papai, igual estudante de USP, estudante de manifestante, tudo playboyzinho, que nunca andou de ônibus na vida e vem protestar por tarifa. E o trabalhador tá puto que aquele playboyzinho tá atrapalhando ele pro trabalho, porque tá fazendo... É sempre assim. Se você pegar essa... Você vai lá em Cuba, o que Fidel Castro vive bem, cara, mansão, ninguém sabe onde o cara mora, o cara come do bom e do melhor, manda os filhos pra Disneylândia, pra Europa, a hora que quer. Tem uma fortuna comparada, maior do que da fortuna pessoal da coroa inglesa, cara. Pois é, não é possível que alguém simpatize com um bosta desse,
que mata quem vai lá e discorda dele, né? A pessoa que vem com a camisa de Che Guevara pra mim, que apoia Cuba, que apoia o comunismo, pra mim eu já não converso, cara. Eu já tenho um caráter duvidoso. Você simpatiza com genocida, com assassino, com hipócrita. Eu não quero saber, você não tem nada que acrescentar na minha vida. Não, e outra coisa assim, nunca esteve tão em voga esse papo de comunismo, que é uma coisa absolutamente anacrônica. Porra, como é que pode que em 2014, cara, a gente está aqui tendo que lutar contra potências comunistoides, bolivarianas, é de um atraso, assim, porra, mas a gente está gastando o nosso tempo, a nossa energia, porque tem um bando de universo otário, um bando de teleguiado, de papagaio que repete tudo que o professor está fazendo, para a gente perder esse tempo com uma coisa tão retrógrada, tão absolutamente anacrônica. Dá uma raiva, né? Porque a gente, vou te contar, né? A gente teria coisas muito mais interessantes para poder estar propondo e vivenciando do que estar aqui tomando conta de comunista de Araque, né? Pois é, cara, eu devia estar fazendo meu trabalho, velho. Eu não sou filósofo, eu não sou político, eu devia estar preocupado só em ir lá e fazer comédia, cara, mas eu tenho que parar isso que eu estou fazendo para sentar, estudar, escrever um livro. Por que eu não estou conseguindo fazer comédia no Brasil sem ser chamado de um monte de coisa ruim, não é? Pô, eu faço música no Brasil, pô, as pessoas insistem em dizer que eu não existo como músico. Quer dizer, que é uma censura maior do que essa, eu tenho um público enorme. Agora, se você faz rock no Brasil, você é coxinha, branco, da elite branca. O rock, inclusive, é um gênero que está absolutamente ameaçado no Brasil, porque rock, basicamente, é uma cultura que requer que você tenha atitude. Basicamente, uma atitude de rebeldia. Outro dia eu vi uma menina de um coletivo desse, com a camisa do Ramones. O Ramones é uma das maiores bandas mais anticomunistas que existiu. Né? Então, e aí você vê uma pessoa lá com a camisa do Ramones. Pô, a gente faz rock, e agora fazer rock no Brasil é uma coisa que você fazer humor e ser patrulhado. O tempo todo você está sendo... as pessoas querem aniquilar a sua função como músico. Você não existe, não faz música, não sei o que. Peraí, qual é o lugar? Eu toco em rádio há mais de 20 anos que eu não toco em rádio, e há 20 anos eu inventei um universo paralelo, inventei um público, inventei uma maneira de independente. Talvez eu seja o único artista do meu segmento que realmente sou independente no Brasil. E aí você tem que levar agora em consideração o fato de que fazer rock no Brasil não é cool, não é uma coisa legal. Você tem que fazer rap, você tem que fazer funk ou música sertaneja, ou MPB de protesto, que também é uma coisa completamente impensada, porque MPB de protesto está protestando contra quem? Se vocês são governo, vocês são situação. Como você pega os caras do Racionais MC, estão com luta armada contra quem, cara paida? Vocês vão invadir que rádio? Vocês vão luta armada contra quem? Vocês são um poder, caralho. Sabe? Então, esse é o fim da picada, né? Então, a gente tem que lidar com esse tipo de uma burrice endêmica, e a gente tem que perder o nosso precioso tempinho, tanto eu deixar de fazer minha música no momento e você de fazer o seu programa, para a gente poder chegar aqui, e senão a gente simplesmente se inviabiliza se a gente não estiver variando dessa maneira, né? Exatamente, cara. Eu estou há alguns meses trabalhando no livro que eu vou lançar no que vem, que é um livro sobre como está difícil fazer comédia com a mentalidade do Brasil hoje. Eu deveria estar escrevendo um livro de comédia, que é o que eu sou, comediante, mas eu tenho que parar para isso, porque acredito que você também pensa igual. Agora, o que acontece, cara, é que eu peguei uma frase aqui do Nelson Rodrigues, cara, que fala de tudo, é exatamente isso. Enquanto a gente conversa, eu vou tentar achar. Eu não estou achando exatamente, mas é uma frase que ele fala assim, que no Brasil você tem que ter, os marxistas têm que dar a licença se você é artista ou não, eles que definem. Então, se você pegar ali desde a música, isso acontece, que o que acontece é assim, o artista no Brasil, se ele é um propagandista do socialismo, então ele é elevado à posição de músico popular brasileiro. Esse é um músico brasileiro. Se ele não é um propagandista... Senão você é simonalizado. Senão você é simonalizado, né? Exatamente. O que acontece é assim, se você é um propagandista do marxismo no Brasil, se você vai lá, chupa o pau do PT, puxa o saco de socialista, você vai de acordo com o status quo intelectual daqui, que é só socialista,
Então você é um músico brasileiro. Eles levam em consideração, você é elevado à categoria de músico brasileiro, comediante brasileiro, humor inteligente, não é? Se você não faz propaganda, mas também não fala contra, eles te rebaixam a posição de brega. É música brega, é a musiquinha dos caras lá, é o comediante bobo, é o palhaço, é o... Agora, se além de você não propagar, ainda falar contra, aí você é demonizado. Aí você é um inimigo. Polarizado e querem te aniquilar de qualquer jeito, né? Exatamente. Tem uma parte que eu acho... Com o Roger faz a mesma coisa. Teve um cara aí que chegou a unir a nossa personagem, assim, o roqueiro Roger / Lobão. Quer dizer, Exato. É o máximo da aniquilação pessoal em relação a isso. Agora, só que eles não contavam com uma coisa, porque o Simonal foi vítima, não sei o quê. A gente não tem, cara, não temos physique de rola de vítima. Então, esses caras estão pegando... Na verdade, é o seguinte, nós é que somos capazes e que temos a potência, justamente, de ridicularizá-los. Porque esse cenário eles nunca tiveram. Pessoas espertas, interessantes, inteligentes e com bom humor, sardonicamente, pegando no pé desses caras diuturnamente. Por isso que eles estão enlouquecidos. E isso vai cada vez piorar para o lado deles. Porque a gente a gente sabe da nossa capacidade e a gente sabe da falta de capacidade deles. E eles também sabem disso. Então, eles estão em maus lençóis. Eu acredito que é um mau negócio o que eles estão tendo que peitar, que é a nossa presença atual. Porque, evidentemente, eles jamais sairão ganhando desse tipo de contenda. Eu tenho certeza disso. Sem dúvida alguma. E isso que aconteceu essa semana no meu programa, a birra dos caras, nitidamente, não é que eu fiz uma piada com a candidata no final, ou ela falou pra mim que eu preciso estudar, que puta argumento é esse? Isso aí serve pra qualquer coisa, né? Eu chego pra você e falo, Lobão, você acredita em Deus ou não? Você fala, acredito. Eu falo, vai estudar. Aí você fala, não acredito. Eu falo, burro, vai estudar. Serve pra justificar qualquer coisa. Eu falo, Lobão, eu não gosto de nazismo porque o nazismo matou judeu. Aí você é nazista, você fala pra mim, cala a boca, vai estudar. Oh, que puta argumento, né? Serve pra qualquer coisa. Mas o que eles estão putos é que foi quebrado um tabu, cara. Foi falado em um programa de uma TV aberta brasileira, de ótima audiência. No dia a gente passou a Globo, 3 vezes essa semana ganhamos da Globo, que o socialismo foi responsável por mais de 80 milhões de mortes. E fomos de boa ainda, porque foi mais de 100 milhões. Poxa, foi bacana isso. Você ir na televisão aberta e falar isso, no mínimo, você está dando munição, você está dando curiosidade das pessoas irem pesquisar se isso é verdade ou não. Quando as pessoas vão pesquisar, elas chegam às suas próprias conclusões, que é tudo que os caras não querem. Então eles precisam vir igual um pitbull maluco para que você não faça isso de novo, para que você não questione o socialismo na TV aberta brasileira, porque isso é um tabu aqui, cara, virou sacrossanto o negócio. Mas sabe qual é a nossa função, que eu acho prazerosíssima? É que nós somos aquele tipo de pessoa que provoca, que engatilha reações coléricas de pessoas que, como você mesmo falou, são monopólios da benevolência, são criaturas angelicais. Aí, de repente, ontem eu vi assim, uma pessoa falando, esse cara, falando do Roger, o pau pequeno, o mais famoso do Brasil, tem mais é que morrer, eu tenho que ter licença para matar. Isso é ótimo, no sentido de que a máscara dele está caindo e nós somos as pessoas que estão desencadeando esse tipo de desmascaramento. E isso, poxa, é muito aprazível saber que a gente tem esse poder de tirá-los do sério, deles terem que recorrer aos mais baixos instintos no desespero para poder cometer, através de golpes baixos, se desmascararem publicamente, porque não é todo mundo que é militante do PT. E está todo mundo observando esses gestos lamentáveis da parte deles, enquanto que nós estamos alegres, felizes a cantar, fazendo lá, e lá, 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 e lá, lá, lá. Porque a gente, desde o início, está frisando, nós somos amor da cabeça aos pés, e nós não perderemos essa nossa afetividade de maneira nenhuma. E eles estão em maus lençóis justamente porque nós somos muito queridos.
Isso é que é o grande perigo deles. Muito querido, a gente tá cagando, porque os caras falam, porque quando eles falam, eu vou chamar o Lobão de nazista, o Danilo de racista, porque assim eles vão ficar acuados no canto e não vão mais se mexer. A gente vai falar, bom, sou racista mesmo, então deixa eu continuar falando aqui. Os caras ficam fazer o quê? Porque já esgotou. Não pode ter uma pessoa feliz, bem resolvida. Nós somos pessoas que temos as nossas falhas, como qualquer pessoa, nós somos pessoas queridas, a gente sabe que a gente é legal, né? A gente é do bem, são pessoas que têm uma boa índole. Então, quanto a isso, cara, não tem como. Esses caras vão ficar se remoendo, roendo unha, mostrando simplesmente os lados mais podres das personalidades deles, enquanto nós estamos aqui cheios de elegância, amor e carinho, mandando beijos para todo mundo, e é isso que vai rolar, cara. Eu acho que nós temos um futuro brilhante pela nossa frente, e esse esporte que a gente acabou tendo, inclusive por necessidade de vida mesmo, de optar para provocar a fúria desses imbecis. Né? É uma espécie de temporada de caça, uma coisa aprazível, né? Eu achei aliás, falando em quebrar tabu, me lembro que quando você foi lá no meu programa, quando era na Band ainda, eu lembro que a gente quebrou um tabu ali, que quando você estava ali, eu coloquei uma foto do Che Guevara e falei, Lobão, o que você acha desse cara? E você desceu o rei. Cara, quantos anos alguém não falou mal de Che Guevara na TV aberta brasileira? Isso nunca se... É um tabu aqui, cara. Isso Danilo, é um tabu. Por sinal, eu tenho que dizer para você, quando eu lancei, naquele ano que eu estava lançando o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, você foi o único programa de TV aberta que me aceitou. O resto, Marília Gabriela, Jô Soares, todos que você pode me... TV aberta, fechada, enclausurada, ninguém. Todos tiveram o livro, todos me convidaram, e depois que leram o livro, todos recusaram a minha presença. Então, desde já eu agradeço por ter conseguido, foi uma puta audiência, todo mundo falou a pampa, foi uma possibilidade que eu tive de poder me explicar realmente sobre um trabalho que eu estava fazendo, porque tem muitos programas que me chamam para ficar falando amenidades, como se eu não estivesse realizando porra nenhuma. Eu estou fazendo discos, é bom dizer que, olha, continuo fazendo discos, continuo fazendo livros, e a gente vai a programas e as pessoas nos tratam como se a gente não estivesse fazendo porra nenhuma. Então, eu quero dizer para você, muito obrigado. Foi o único programa que me aceitou para poder falar do meu livro que estava saindo naquele momento. Mas o livro é do caralho, importantíssimo, ainda mais nesse momento, cara. Tem que falar mesmo. Pô, eu espero que também eu vou acabar de fazer meu disco agora, se Deus quiser, e logo em seguida eu vou voltar ao meu computador e vou fazer o meu terceiro livro. A saga continua. A saga continua, companheiro. Quando sair o seu livro, você passa lá para divulgar o seu disco, passa lá para divulgar também. Hein? Maravilha, Danilo. Olha, nosso tempo está acabando. Eu quero dizer o seguinte: foi um prazer mais outra vez. Vamos ver se a gente faz mais legal. Eu te chamo o jovial Rogério Roger, que eu estou com saudade do Roger. Quero dar um abraço para trocar um papo com ele também. Eu achei uma frase aqui para a gente encerrar do Nelson Rodrigues. Posso ler? Claro. É o seguinte, ele diz o seguinte: hoje, o não marxista sente-se marginalizado, uma espécie de leproso político, ideológico, cultural. Só um herói, ou um santo, ou um louco ousaria confessar publicamente: meus senhores e minhas senhoras, eu não sou marxista, nunca fui marxista e mais. Considero os marxistas e minhas relações uns débeis mentais de babar na gravata. Essa é a minha realidade hoje. Que espetáculo, que bom, né? O Nelson Rodrigues lava a nossa alma. E você vê, até os marxistas hoje em dia são obrigados a render-se ao talento e à genialidade de Nelson Rodrigues, mesmo que dando umas certas maquiadas no próprio caráter e na índole do Nelson. Danilo, mais uma vez eu quero te agradecer. Vamos ver se a gente continua falando. Assim que eu tiver novidades, eu te ponho a par. Quero agradecer a todo mundo que nos viu aqui, nos assistiu. E vamos dizer o seguinte: olha, gente, só depende da gente, da movimentação de cada cidadão. Entendam mais uma vez que tanto eu, Danilo, estamos aqui como cidadãos. A gente é profissional em outros ramos, estamos aqui dedicando nosso tempo justamente por achar que a situação está de cabeleira. E que a gente tenha uma excelente semana e que cada vez temos mais inspirações, ideias maravilhosas, e que assim seja. Força para todos nós.
Valeu, um abraço, Lobão. Olha, o pessoal pode entrar ali no respondendoidiotas.com.br. É um site. É um site. Repete aí. Porque o que acontece, só antes de dizer, o que acontece, eu sofro muito ataque, assim como você, e eu não vou pegar o meu espaço de divulgar a minha comédia, meu programa, para ficar falando, para ficar me defendendo, ou para ficar expondo a artimanha do cara. Então eu fiz um blog só para isso. Se chama Perfeito. respondendoidiotas.com.br. Entra lá e dá uma lida, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Um Força, abraço. Danilo. Tchau. Até muito breve, hein? E até Valeu. o próximo Hangout, gente. Bye, Até. bye. Valeu.